é difícil você trilhar uma jornada ou andar em certa direção se você não está enxergando. É difícil você, amém, fazer algo se você não tem revelação. E Deus, nesse processo de andar com Ele, Ele quer nos ensinar ou Ele quer nos ajudar a enxergar. Quando Ele pergunta para Ezequiel, pergunta para Jeremias, Ele pergunta para os profetas em outros lugares, Ele diz, o que você está vendo? Né? Me dá um... E aí Ele diz assim, eu estou vendo isso. Eu falei assim, muito bem, viste bem. Ninguém anda com convicção na terra se não tiver visão. Ninguém consegue. Se você não estiver enxergando o caminho a seguir, você vai sempre estar inseguro, titubeando, porque você não está, você está tateando. Um dos salmos, talvez que nós tenhamos aprendido mais cedo na nossa vida, eu aprendi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que a religião faz na nossa vida é pegar esse versículo como um bom versículo para decorar, mas que na prática não significa nada para nós. E o contexto e o que o salmista está dizendo é que se a palavra de Deus não iluminar o teu caminho e os teus pés, amém, você não tem como viver na terra. Amém. É essencial que nós enxerguemos. Quando Eliseu diz para Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Você precisa ter visão, convicção para querer e crer em algo. Amém. Deus tem algo que Ele quer repartir no nosso coração, mas nós vivemos fruto da nossa fé, da nossa convicção nessa terra. É uma bênção quando você tem pessoas convictas, sabem o que querem, sabem onde está indo, têm revelação e andam andam na luz. Amém? E é isso que foi o efeito de Jesus andar na terra. Eu sou a luz do mundo. Ele andava na terra, todo mundo achava, amém, achamos a solução. Eles andavam com Jesus. Jesus é a luz desse mundo. Ele ilumina. Então esse assunto de visão é fundamental. Todas as nossas decisões na vida, eles refletem o que você está vendo e se você está vendo. Também é algo. Então, convicção, você está indo numa direção, você tem convicção, é porque você está vendo. O cego diz, uma coisa eu sei, ele foi convicto em enfrentar a casta religiosa que estava pressionando ele, nega que tu foi curado, nega que o pai refugou, né? Não, fala com ele já tem idade. Né? Quando aquele cego foi curado por Jesus, ele começou a causar um bafafá, né, porque milagre, estão acontecendo milagres. A classe religiosa tentou abafar a situação. Ele disse assim, o que é esse negócio? O que tu fez? Tu não era cego. Lembra que ele disse, tu não era cego, eles questionaram. Tu é fake esse teu milagre aí. Não, eu era cego de nascença, pergunta para o meu pai. Vai perguntar para o pai. Ele era cego. Ele era cego. Mas ele... E aí eles começaram a pressionar o pai. Assim, olha, ele é grande, né? Fala com ele. Aí eles vão para o filho. Eu falei, não, porque nega que tu é discípulo dele, que tu não é discípulo. E começaram, e meu irmão, bombardear o coração dele para tentar abafar algo que foi claro. E aí surge nele a frase, a expressão, eu não sei de nada do que vocês estão fazendo, falando e dizendo, acontecendo. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Amém. Lide com isso. Amém. Passar bem. É só o que eu posso dizer. Então, pessoas que enxergam, nós vivemos num mundo onde é muita crítica, explicação, vem para cá e porque eu devia fazer aquilo, é porque nós não estamos enxergando. Amém. Quando você enxerga, você simplesmente está indo numa certa direção.
E o grande exemplo dessa realidade foi Jó. Amém. Tu vai tateando, até o ponto assim, Jó, vem aqui, vamos fazer um tour pelo planeta. E aquela conversa com Deus, Deus foi ajudando ele a enxergar. Escamas foram caindo e ele enxergou algo. Eu disse, Deus, eu estou falando coisas e agindo e me importando e sentindo e pensando totalmente errado. E ele falou assim, eu me arrependo. Ele falou, eu me rendo diante de ti. Ele falou assim, bom, agora que tu está vendo, como eu estou vendo, e tu voltou a ter paz e clareza no teu coração, ora pelos teus amigos. E aí os milagres começaram a acontecer. Então, onde Deus quer nos levar? A nossa vida nesse mundo está sendo bombardeada de tudo que é forma e maneira, em que nós estamos confusos na nossa cabeça. E a Bíblia usa essa expressão, os sentidos se embotam. Ou seja, você perde noção do certo e errado, do onde eu vou. E aí, Deus quer restaurar de novo clareza mental, clareza, visão, onde você enxerga, onde você sabe, onde você é convicto. É o que aconteceu esse processo com Jó. Ele se rendeu a Deus, Deus ajudou ele a clarear algumas coisas, e nessa condição agora ele pôde estender, inclusive perdão para os 3 amigos que estavam incomodando. Ele já estava na pior, ele estava bem indignado com aqueles 3. E foi fácil para ele orar e pedir para Deus ter misericórdia dos 3 que falaram mal dele. E o que aconteceu? Esse simples ato fez com que desencadeasse uma restauração impressionante. Que ele teve o dobro do que tinha, foi. Então, o que acontece? Tem uma chave na nossa vida, sempre tem uma chave para todas as situações que nós estamos vivendo. Deus tem solução para tudo. Deus tem solução para tudo. A questão é que nós precisamos achar o que é que Deus quer. No caso de Jó, foi interceder por aqueles 3, mas antes ele precisava ter um acerto com Deus. Ele precisava ter um acerto com Deus ao ponto de ter paz de novo no seu coração. E aí ele disse, intercede, ele pôde ouvir com clareza a voz de Deus, e essa situação fez com que restauração acontecesse na vida dele. Amém. Dá para olhar para esse exemplo como o que acontece na nossa vida. Deus precisa falar conosco para clarear o nosso coração, onde você volta a enxergar corretamente as coisas. E aí, nesse lugar, Deus dá a instrução, que é o que vai resolver o problema, muitas vezes, que nós estamos lidando. Então, algumas pequenas coisas que eu queria comentar nessa manhã. Então, eu pedi para os irmãos abrirem 1 Coríntios 3. Eu falei 1 Coríntios 3? Acho que é 2 Coríntios 3. Isso, 2 Coríntios 3. Então, meu primeiro ponto nessa manhã é clareza mental é um diferencial. Uma das grandes pragas que nós estamos lidando é com a saúde mental e com os problemas mentais que o inimigo está criando na vida das pessoas, e a solução que ele está dando são remédios e drogas, ou seja, afunda mais a pessoa. A solução para esse estado, e o estado de tensão, é como se nós estivéssemos tensos, confusos. Lembra que os religiosos da época estavam
arguindo e fazendo perguntas para Jesus no intuito de confundi-lo. Então ele está jogando, o inimigo semeia, o objetivo é confundir, onde você não sabe mais quem é, o que faz, para onde vai, você está confuso. Esse é o estado de confusão. Existe, em um português mais simples, você cola as placas. Tipo assim, você não sabe o que fazer, bloqueia. É isso, você bloqueia. Você está tão pressionado, não consegue enxergar a solução que bloqueia. Isso se chama muitas vezes tormento mental, emocional, que é a central de comando. Paulo, de novo, usa a expressão fé e a boa consciência. Nós precisamos ter paz, nós precisamos ter, não anda ansioso com a coisa, antes ora, entrega a Deus, e a paz de Cristo entra no coração. Nós precisamos e a paz de Cristo, a paz de Deus tomará o vosso coração e a vossa mente. Então você está sempre, esse é um dos grandes desafios nossos, é procurar esse lugar onde você está em paz com Deus, e aqui na nossa paz é algo no nosso coração e na nossa mente, onde você está em paz sabendo que Deus está no controle e Ele vai te dar uma solução. A gente sempre tem que buscar esse lugar de paz. Continuamente, se você se sente estressado, agitado, confuso, a coisa parece que você está desconfortável, você não está, amém? Acha de novo, vai a Deus, você dobra os teus joelhos, vai a Deus e a paz de Cristo, que excede o entendimento, tomará o vosso coração. Então, Deus, esse é o lugar, o coração em paz e a mente em paz é o lugar onde Deus opera, é a central de comando, onde fé opera, onde as respostas para os nossos desafios vão acontecer. Você tem que estar em paz primeiro para ouvir a solução. Amém. Deus, fala rápido comigo, eu preciso saber porque eu não aguento mais, a coisa está pegando fogo, me diz o que eu tenho que fazer. Não, você primeiro vai ter que achar a paz, depois essa solução. Deus deixou claro isso no evento de Marta e Maria. Não, me ajuda, a coisa está complicada, agitada de um lado para o outro. Você, vem me ajudar, responde, faz, tu não te importa, manda a Maria me ajudar. Primeiro senta aos pés de Cristo, depois a gente resolve esse teu problema. Tem uma ordem que tem que ser feita. Primeiro acha a paz, depois você vai poder enxergar o que Deus tem. Um coração agitado, que não está em paz, não enxerga a solução de Deus. E um coração em paz tem a ver com várias coisas. Tem a ver, amém, Deus me pediu para entregar meu filho no altar. Amém, tem que estar em paz. Você está fazendo isso, bom, Deus sabe, Ele vai prover, eu vou continuar andando. Em toda forma de ansiedade, de estresse. Então, o que acontece? Nós estamos rodeados de situações que nos estressam e incomodam a nossa vida, e você está as pessoas estão num estado de explodir a qualquer hora. Amém. Tensos, nervosos. Se você acha que o teu patrão está exigindo de ti, é porque ele está sendo pressionado pelo chefe dele. Amém. O de cima está pressionando ele e está estourando em ti. Amém. Se o caixa de supermercado não te tratou bem, pode ter certeza que ele de repente... Eu sempre tento criar um cenário que me faz entender por que a pessoa está fazendo assim. Eu olho, ela pode ter se separado do marido naquela manhã e está ali. Então ela deve estar em frangalho. Então, o que você faz? Se você entende o mundo que nós estamos vivendo, não dá para exigir muito de ninguém hoje em dia. Amém? É isso. Não dá para exigir perfeição, excelência, amor, tratamento bem, né? Não tem? Porque está todo mundo num nível, como se diz, né? A ponto de explodir. Então, se você consegue achar o teu lugar de descanso, você vai ser em um monte que vai conseguir enxergar as soluções de Deus. Porque é muito fácil criticar, meu irmão. Amém?
É muito fácil, você não precisa dizer que está todo mundo mal educado, todo mundo estressado, todo mundo xingando, todo mundo egoísta, cada um só pensa em si, cada um não é fácil, você sente, você vê, você está vendo isso. O grande problema é quem vai puxar a transformação disso. Quem vai chegar nesse cenário e fazer algo que vai mudar o cenário? A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você vai ser tocado para ser enviado para um mundo que não está ali para te facilitar a tua vida. Amém? Deus quer facilitar a tua vida primeiro, encontrar a paz, e para você lidar com o mundo. Amém? O mundo precisa de Deus. Amém? Então, essa clareza mental, que você pode usar várias expressões, a boa consciência, ou o que a palavra de Deus diz, o sangue de Jesus lava a minha consciência, ou Romanos 12 diz, transformai-vos, renova a mente. Uma mente renovada é a única maneira de viver nessa terra e ver alguma solução. Ou seja, pensar a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa. E você pode também colocar o texto de Provérbios 4, que diz, preserva o teu coração, porque é dali que... Guarda o teu coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Então, quando a palavra de Deus diz, se você está preocupado, se você está ansioso, se você está estressado, leva a Deus, faz conhecidas as vossas orações pela petição súplica, vai a Deus, processa diante de Deus, porque a paz de Cristo, que excede o entendimento, vai tomar o coração e a mente. Ou seja, as centrais de comando precisam estar intactas nessa hora para você enxergar como Deus enxerga e achar aquela solução. Amém. Tudo tem solução nessa terra. A questão é que nós não estamos enxergando. Então, 2 Coríntios 3, então esse é o meu primeiro ponto, é só isso. Eu só queria fazer esse resumo. É fundamental, quando Paulo escreve, mantenha a fé e a boa consciência, nós estamos falando o seguinte, sem fé é impossível rodar nessa terra. Agradar a Deus e ter uma vida de vitória. Mas esse assunto da nossa consciência, da maneira como você pensa, ajustar o teu coração, que está totalmente estragado, precisa ser cuidado por nós, o nosso coração, a nossa mente, para você pensar com clareza, enxergar. E se você tem, manter a sanidade mental no mundo que nós vivemos, é um senhor diferencial. Você chegar numa situação, está todo mundo desesperado, estressado, e você está em paz e ouvindo a voz de Deus. Faz isso. Deus quer que você desenvolva essa realidade. Amém? Amém? Então, 2 Coríntios 3 está falando da experiência que o povo de Israel teve. No versículo 13 fala que Moisés viu a glória de Deus e o povo de Israel viu a glória de Deus, mas essa glória se desvanecia, ou seja, ele enxergava algo. Imagina que eles viram algo e aí eles iam para o dia a dia e se perdiam, saíam da presença de Deus. Moisés estava lá na presença de Deus, a glória do Senhor brilhou na face de Moisés, aí ele botou um véu, ele descia, o que acontecia? Ele saía da presença de Deus, a glória... Então, olha o processo que acontece. Versículo 14, os sentidos se embotavam. Então, o que é os sentidos se embotar? Você perdeu a clareza de enxergar e discernir propriamente, de enxergar. Amém. Tipo assim, não te estressa, Deus está no controle. Pai, onde está a provisão? Deus proverá, meu filho, não te estressa. Eliseu, nós estamos perdidos. Não te estressa, mais são os que estão conosco. Essa é a visão que Deus quer. Quando os nossos sentidos se embotam, nós ficamos desesperados, estressados, chatos, inclusive. Amém? E difícil de conviver, muitas vezes. Preocupados, com medo. Amém? Tensos. E começamos a falar coisas tipo assim, Deus não se importa comigo, ninguém se importa comigo. Isso é sinal de que teus sentidos estão embotados.
Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então eles leem, eu estava falando do povo judeu, que eles leem a Bíblia, mas não conseguem enxergar que Cristo, amém, Ele... Por quê? Porque não adianta você ler. Esse é o conceito da letra mata. Você precisa de um coração rendido. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus está olhando um humilde. É Ele que Ele vai revelar as coisas. É atitude. O véu está posto, ou seja, então nós estamos falando sobre isso. Quando o véu está posto, quando você não enxerga, o teu sentido está embotado e você bate o pino. Então, vamos dizer assim, bater o pino, colar as placas, o tico e teco não coordena. São os termos que se usam, que o que é isso? Você não consegue agir. Imagina você tendo que tomar uma decisão, mas você bloqueia. Então, muita gente chora, muita gente se estressa, xinga, ergue a voz. É tudo manifestações do desespero de ter que fazer algo e você não ter o que fazer. Amém. Então, de maneira nenhuma eu estou menosprezando essa situação, mas estou querendo descrever com clareza o que acontece quando a gente não enxerga as coisas. Cada um reage de uma maneira. Amém. Tenso, o estômago não funciona direito, o corpo fica... Amém. Impressionante. E aí, tem algo que diz, quando, porém, alguém se converte, isso aqui está a resposta para o nosso estresse. Quando alguém se volta para Deus, alguém se volta, o véu remove. Então, a resposta sempre, se o meu povo se humilhar, a resposta sempre, coração humilde sempre é a resposta. Deus resiste soberba, dá graça ao humilde. Amém. Então, tem certas coisas que são absolutas. Amém. Coração humilde, ele sempre vai estar na moda no figurino celestial. Amém. Coração humilde. Do início da criação do homem até a volta de Cristo, uma pessoa que investe num coração humilde sempre vai estar na moda, sempre vai estar diante de Deus. Não te preocupe. E é isso que nós precisamos investir, naquilo que é eterno. O mundo passa, os critérios estão mudando, os valores estão sendo... Amém, tudo para confundir você, investe naquilo que é eterno. Coração humilde, Deus ministra. Coração soberbo, Deus segura. Amém. Simples. E a soberba se manifesta de várias maneiras. Eu sei, não, Deus não sei. É aquela coisa que nós já conversamos. Quando alguém se volta para Deus, o que é isso? Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu me rendo. Deus, me ajuda. Deus, eu não sei o que fazer. E você se volta para Deus, o véu cai, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí é a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Tem 3 lugares onde a palavra, 4 lugares nessa minha concordância que aparece a palavra espelho. Ok? Esse é um deles. Nós vamos ver mais 2, mais 1. Vamos ler Tiago. Então, aqui, a Bíblia fala assim, que quando você olha para Deus com o coração desvendado e contempla a glória de Deus, que nem Moisés fez, é igual você estar olhando no espelho. Ok? Você está vendo uma imagem na tua frente. E Tiago, capítulo 1, versículo 22.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. São dois espelhos. Okay? Nós temos dois espelhos na nossa vida. Dois espelhos na nossa vida. A presença de Deus, o próprio Deus e a palavra dele. São dois espelhos. Alguém aqui, agora um teste para vocês. Você já percebeu quão dependente de espelhos nós somos? Alguém aqui veio hoje pela manhã neste local sem ter olhado no espelho? Alguns várias vezes. Certo? Por quê? Imagina não olhar no espelho. Tenta fazer essa experiência. Nós, às vezes, uma vez nós fomos numa festa de casamento, num outro país. Não tinha luz e não tinha espelho. E você tem que se arrumar para a festa. O que isso significa? Você perde a referência. Puf, você não tem referência. Você não sabe se o teu cabelo está de pé, está para baixo, também se tem alguma coisa no teu dente, se você não sabe se a gravata está arrumada, se você combina, se você pegou a camisa certa, e muitas vezes se o zíper está aberto, né? Tudo você olha. Então o que acontece? Você precisa acha o celular para dar uma olhada, tira uma foto de ti mesmo e dá uma olhada. O que acontece quando você não tem um espelho verdadeiramente? Amém? É importante onde nós vamos ir, presta atenção. É importante onde nós estamos indo. O que acontece quando você não tem um espelho? Você pede para alguém dizer como eu estou. E aí, o que ela tem na cabeça passa a ser a referência. Aí ela diz, não, está tudo bem. Aí chega uma outra pessoa, quem te arrumou? Não, mas ela disse que eu estava bem. O que significa cegueira espiritual? Quando você não olha no espelho. Só tem dois espelhos, a palavra de Deus e a presença de Deus. Quando você não olha, você não tem referência. Só tem dois espelhos, hoje, no planeta. Então, o que é cegueira espiritual? Cegueira espiritual não é que você não está enxergando a pessoa, eu estou enxergando as coisas. Cegueira espiritual é que você não está enxergando Deus nas coisas. Os teus olhos e os teus sentidos estão embotados. Então, o que a palavra está dizendo? Quando você não desfruta, desenvolve, aprecia e pratica a adoração, rendição à presença de Deus, você não tem referência na tua vida se você está certo, se você está errado, se você tem alguma coisa, porque Deus é a tua referência. Nós fomos criados à imagem de Deus. Você precisa ter revelação da imagem de Deus, porque essa é a tua referência. Se você não contempla a Deus, a Bíblia fala que logo que você sai da presença de Deus e você teve um culto abençoado uma vez a cada 5 meses na presença de Deus e enxergou algo glorioso, você sai dali e vai perdendo a referência e você esquece como era. Se você lê um versículo na Bíblia e acha o máximo, mas não persevera, medita e pratica, você larga as Escrituras e você esquece e volta a perder um referencial. Nós nascemos para viver na presença de Deus e meditar dia e noite nas Escrituras. Senão, nós estamos cegos. Nós não temos referência nenhuma.
Se você não tem esse coração, e meus irmãos, tenta entender dessa maneira. Eu fiz uma pergunta simples. Amém? Cabelo, né? Está no restaurante. Amor, vê se não tem uma carne no meio dos dentes. Né? Teu cabelo está de pé. Quem é que diz para você se você tem uma carne no dente espiritual? Quem diz para você? É tua esposa? E o critério da tua esposa é o critério de Deus? É Deus que sabe se tem carne ou não. Não é você. Se tem 5 pessoas dentro de uma casa, tem um espelho e vocês têm 15 minutos para sair, para ir para um casamento, é uma disputa, amém, grave e agressiva. Quem vai pegar? Eu preciso olhar no espelho, me dá 2 minutos para mim, amém, eu quero ver como é que está. Amém, nós temos essa demanda, porque é tão, para nós, é tão importante que você tenha um referencial como você está para você sair. Quem te disse que você está com sobrepeso? Você viu? Amém. Quem te disse? Porque você está vendo no espelho. Ok? Ou quem te disse que você... E meus irmãos, esse é o efeito do espelho. Ele poder refletir você e para você ter uma ideia de como é. Se você não tem espelho, o que você faz? Você pode ter a sensação que você sabe tudo, pode tudo, e você só olha o defeito dos outros. Então daí vem a expressão, te olha no espelho. Amém? Né? Que a gente fala para as pessoas, para de ficar achando defeito em mim, te olha no espelho. Amém? A gente não faz ideia como seria a nossa vida se não existisse espelho. A gente não saberia quem nós somos. A única referência que nós íamos ter, eu não ia saber como é que é estar vestido com um terno, o meu óculos, eu não ia saber nada, se não tivesse um espelho. A minha única referência ia ser alguém do lado de fora, no critério dele, dizer assim, como tu está bonito, como tu está horrível. Sim, mas eu não posso dizer nada, eu não posso concordar contigo, nem discordar, eu não sei. É uma grande invenção esse negócio, não é verdade? Pensa. Ele faz você ter uma ideia de enxergar para você mesmo. Então, o que Jesus fala algo interessante, ele diz assim, não fica olhando a trave do, né? Cisco e trave, porque nós temos a tendência de olhar para fora e não olhar o que está acontecendo aqui dentro. Então, no natural, o espelho é interessante como ele funciona. E ninguém vive sem um... confia em mim. Faz esse exemplo e vive uma semana sem olhar em nada para você mesmo. É complicado, amém? Você vai achar alguma maneira, porque você depende desse referencial. O que Deus está nos ensinando? Nós deveríamos ter o mesmo fome e desejo de estar andando com esse diferencial, essa referência espiritual, tipo assim, 24 horas olhando nas Escrituras, olhando no espelho e refletindo a glória de Deus, e Deus olhando para nós, e nós olhando assim, como é que está o meu sorriso, como é que está, amém? E você olha assim, você está murmurando, eu sei, Deus, tu és tão bom, e louvor volta, e você se põe, louvor, atitude, você olha a tua fisionomia diante de Deus espiritual, você assim, em tudo dai graças, você lê em tudo dai graça, aí você, se não tivesse espelho eu saía rodando, mas agora ficou feio.
Em tudo dai graça. Aí você olha assim, em tudo dai graça. Daí Deus olha assim, amém, você. Agora eu posso sair e trabalhar. Em tudo dai graça. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é maravilhoso. E você vai, fé no teu coração. As virtudes, os aspectos, a fisionomia, a imagem de Deus refletindo em você. E aí você segue andando. Então, o espelho espiritual tem esses dois aspectos. Ele é um referencial para você. E Deus diz assim, quando você contempla esse espelho, você vê você no contexto de quem Deus é e do que Ele quer fazer na tua vida. Ele é a tua referência. E aí você, olha o que acontece. Você vai no espelho, vê que o teu cabelo está de pé, olha só. Você olha no espelho e abaixa, e aí sai. Como você vai para Deus? Você vai a Deus, você vê que tem um coração cheio de murmuração, você ajusta e aí volta. Que é o que? Nós somos transformados. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados. Amém? Você vai a Deus com o objetivo de mudar. Amém? Amém? Faz sentido isso? Vocês estão captando? Captei a mensagem. Olha o que a palavra de Deus diz. Nós não saberíamos que nós tínhamos pecado, que cobiça era pecado, se você não tivesse lido a Bíblia. Você olhou no espelho, agora você sabe que cobiça é pecado. Você olhou no espelho. Você não sabia que teu zíper estava aberto se você não tivesse olhado. Agora ele está aberto. Ups, aí você olha, você vai todo feliz, né? Vou na igreja todo feliz. Isso aqui é um espelhão. Glória a Deus, vamos na igreja. Né? Glória a Deus. Porque você começa a enxergar Deus, a palavra de Deus sendo pregada e você ajusta. Então Paulo diz assim, a lei ou o espelho é uma bênção. Ele é santo também. Ele é um referencial para você. Por que a religião, a classe religiosa, o inimigo, não quer que você tenha acesso às Escrituras e nem à presença de Deus? Porque daí você não tem acesso a um espelho, ele vai dizer o que você tem que fazer. É isso que nós vemos. Você está errado como está tratando o seu vizinho. Você devia dar isso, você devia fazer assim. Ou seja, todo mundo é mestre do saber. Né? A maioria das coisas que nós criticamos e falamos dos outros são nossos critérios. São nossos critérios. Essa é a razão porque nós somos pais espirituais e líderes que Deus instituiu. Senão, nós vamos refletir um espelho na vida das pessoas que só vai jogar uma canga neles. Você precisa chegar a um ponto, ser treinado por Deus para enxergar com os teus próprios olhos. Amém. A religião bloqueia o acesso. Não, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa fazer, só vem aqui, faz assim, eu vou te dizer como é que tem que fazer. Não, você precisa ler a Bíblia e testar por ti mesmo, aprender a olhar no espelho. Amém. Você precisa aprender a crescer, desenvolver a tua vida. Pastor, eu não sou vaidoso, pastor. Eu não olho no espelho. Eu acordo do jeito que eu vou. Até um certo ponto. Você provavelmente é um ermitão. Amém. Porque imagina se você dissesse assim, ó, eu me visto como eu quiser. Amém. Eu faço o que eu quero. Eu falo o que eu quero, me porto, me visto. O que vai acontecer é que naturalmente você vai conviver com menos pessoas.
e você vai ficar isolado. Porque o efeito da transformação que Deus quer de nós é para desenvolver certos frutos onde você possa lidar com as pessoas e conviver numa sociedade. E eu trouxe essa ilustração para falar meu terceiro ponto. Então lembra desse espelho? É fundamental e é uma peça essencial na nossa vida e a palavra de Deus declara. Amém. Eu desafio os irmãos, nós precisamos olhar mais nesse espelho. Olhar mais, é a nossa referência. Eu vou sempre sugerir, esses últimos domingos nós temos falado, não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda do escarnecedor, nem se detém antes do seu prazer está na lei do Senhor dia e noite. O que acontece? Dia e noite você medita. O homem que pratica a palavra de Deus, ele lê, ele ouve e medita e faz, e fica em cima, até arrumar o cabelo que estava fora do lugar. Tem coisas na nossa vida que não é uma questão simples de passar um guspe, de abaixar o cabelo. Tem outras coisas que requerem um banho, requerem algumas coisas a mais, amém? Então tem coisas que são rápidas que você pode fazer e se arrepender rapidamente. E aí você ajusta. Tem outras coisas que requerem um pouco mais de trabalho. Então, o que Deus quer? Olha, lê, medita dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. O espelho é para você, não é para os outros. Quando você olha no espelho, você vê a tua imagem, não a do irmão teu. E eu estou indo num lugar, amém? Eu queria falar um pouco sobre o perdão. Quando você olha no espelho, você vê a tua imagem, você sabe o que você tem que mudar. Essa é a razão porque nós não gostamos de olhar esse espelho, porque daí você não precisa mudar, você só está enxergando, ao invés de você ver a tua imagem e os teus desafios, você está olhando os desafios dos outros. E aí você diz, não acredito, que vergonha, olha a atitude daquela pessoa. Sim, a atitude foi horrível. Mas faz assim. A nossa função não é consertar os outros, a nossa função, em primeiro lugar, é lidar com o nosso espelho. Então a religião é campeã em dizer assim, o mundo todo, o diabo, tudo, o que ele fez, foi a estratégia dele. O ser humano foi chamado para andar na presença de Deus, na virada do dia, eles estavam ali, à imagem de Deus. Cada vez que alguém contempla a Deus, algo de Deus em você, você vai ajustando o teu coração, você vai sendo transformado. O que o diabo fez? Corta a presença. O pecado separa da presença de Deus, você perdeu o referencial e virou um caos. O que nós estamos vendo hoje é um caos de que as pessoas perderam a referência do básico, do simples. Desqualifica esse livro? Não, amém, eu não preciso ler a Bíblia, né? Preciso sentar para ouvir uma pregação. Já sei como funciona, pastor, porque nós vivemos uma coisa mais moderna, né? Nós somos autodidatas, alto. Tira o acesso às Escrituras, não precisa ler, pega um versículo da caixinha de promessas, uma vez que outra ali para ti, amém, uma pílula, né? uma vitamina eventual, você não precisa ir na igreja, você não precisa lidar com a presença de Deus, onde 3 estão reunidos, Deus está presente. O que você faz? Olha a sutileza da coisa, você não tem um espelho.
E para você, o que isso faz? Dizer assim, eu estou bem, estou super bem. Olha os outros, graças a Deus que eu não sou que nem os outros. E você não percebe que você está sendo enganado, não porque você é pior, melhor. Não, é que você caiu numa história de achar que você perdeu, você não está olhando no espelho. Amém. Jesus diz, vocês estão olhando para o lado, para as pessoas, e estão esquecendo que vocês têm uma trave no olho de vocês. Jesus está dizendo que o teu pecado é mais grave do que o outro, ou que não, ele só está dizendo, o que importa é a tua trave, o outro lida. O outro pode estar com um pecado grosseiro lá, mas para ti o que mais importa é se você tem alguma coisa fora do lugar, Deus está dizendo, lida com as tuas coisas. Então, a grande tática, e meus irmãos, não é para nós, os pensamentos de Deus e as coisas de Deus não são uma obrigação. Amém? Da mesma maneira que, amém, quem é que vai no espelho por obrigação? Não, você faz porque você faz, amém? Você é parte da nós. Ir a Deus e andar com Deus é uma das grandes bênçãos que nós temos. Amém? Poder sentar aos pés de Cristo, e é isso que Jesus estava falando para Marta. Marta, a Maria escolheu a coisa certa e a coisa mais importante. O pouco é necessário, na verdade, a única coisa que precisa, ela escolheu. Ou seja, ela vai sair desse lugar enxergando a coisa corretamente, e aí ela vai agir. Uma das coisas que nós temos visto no meio cristão, e eu queria colocar para os irmãos pensarem, é essa ideia. Você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar. É importante perdoar, é importante perdoar. Você tem que perdoar. Amém? Perdoa, amém. Você tem que me perdoar. O que é isso? Isso é consequência de alguém que não olha no espelho. É importantíssimo perdoar. A diferença é que o ministério de Jesus começou dizendo, arrependei-vos. Antes de você perdoar alguém, você tem que se arrepender primeiro. Então, o que acontece? De novo, sem a referência, nós estamos forçando certas doutrinas, certas coisas. Ninguém consegue perdoar alguém se não tiver recebido o perdão de Deus. Perdão é um presente de Deus para nós. E aí o que acontece? Um coração que foi perdoado e que perdoa tem condições de perdoar alguém. Fora isso, não tem condições. É um exercício mental, é uma força de dizer assim, perdoa porque me mandaram perdoar, perdoa que me mandaram perdoar. Não funciona assim. Jesus começou o ministério dele dizendo, o reino de Deus está se achegando, arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso. Te arrepende, esse é o primeiro ponto. Então, o que acontece? Quando você vai a Deus, olha a sequência, e é importante a sequência. Os sentidos estão embotados, amém? Eu quero não perder o fio. O objetivo é, todas as coisas e situações que nós estamos vivendo têm uma solução. Os nossos sentidos estão embotados, nós que não estamos enxergando. E Deus quer mostrar para você. Quero mostrar para você. E toda a energia que nós desperdiçamos, o estresse que nós estamos tendo, é simplesmente porque nós não estamos vendo. E Deus quer mostrar. Só que Deus só consegue mostrar, ou Ele mostra para um coração em paz, rendido. Sentidos embotados. Cada vez que alguém se rende a Deus, e se volta, e se converte, e se arrepende, se o meu povo, que se chama meu nome, se humilhar e se arrepende, Deus perdoa, lava o coração, e agora você está pronto para perdoar os amigos. Imagina, em alguns lugares, na nossa igreja moderna, você ia aconselhar o Jó, você tem que perdoar teus amigos, você tem que perdoar teus amigos, você tem que perdoar teus amigos para resolver esse teu problema. Amém. Nós íamos dizer isso.
Você tem que perdoar, você está guardando rancor, perdoa. Você perdoa, eu estou na pior, não faço a mínima ideia, eu tenho que me achar primeiro. Amém? Lembra isso, você só pode repartir algo que você tem. Perdão, você concede o perdão para alguém porque você recebeu o perdão de Deus. De graça nós recebemos, de graça nós podemos dar. Você quer resolver o problema de perdão na igreja, nós precisamos nos arrepender mais e receber mais perdão de Deus. Aí você distribui com facilidade. Uma pessoa perdoada, amém, que entende e que lidou com o espelho e ajustou a sua vida, não tem problema de perdoar o próximo. Perdão não é um problema para alguém que foi extremamente e tem a revelação do amor e do perdão que Deus deu para nós. Amém. Nós estamos exigindo pessoas perdoarem sem receberem, terem revelação do perdão. Então Jesus, quando chegou em Lucas 7, chegou naquela casa do fariseu, ele falou algo interessante, que aquela mulher veio com um vaso de alabastro, né, derramou lágrimas, secou os pés de Jesus com cabelo, fez todo um cerimonial ali. E os religiosos da época disseram, olha, essa mulher é pecadora. Amém, com aquele ar. Se esse fosse mestre, amém, se Jesus fosse o que ele é, o Salvador, o Messias, discerniria rapidamente que essa é uma mulher pecadora da cidade. Amém. Esses são pessoas que não têm olhado no espelho há muito tempo. E Jesus, então, amém, apertaram um botão errado. Jesus olha e diz assim, olha, eu cheguei na tua casa, imagina você ser convidado a uma casa, tu não me deu, né? Não me disse onde era o banheiro, não lavou minhas mãos, não me deu ósculo santo, não fez tudo isso. Amém. Mas essa mulher, contudo, não cessa de me receber com visão. Ela diz assim, ó, ele diz assim, quem muito ama, muito se perdoa. Né? Essa mulher foi muito perdoada, por isso que ela ama. E aí ele diz assim, perdoados são teus muitos pecados. E aí, amém. Você percebe que a nossa vida fica um caos quando a gente perde a referência de Deus? Amém. Quem é esse? Daí, aí você vê tantos exemplos que Jesus ofendia a classe religiosa, a mente das pessoas, porque, amém, porque ele apontava para as pessoas. Amém. Você não está entendendo. Amém. Vocês examinam as Escrituras porque vocês querem, acham que nelas vocês vão encontrar o Messias, contudo vocês estão me rejeitando. Ou seja, a maioria da classe religiosa e do cristão carnal lê a Bíblia para os outros. Você lê para os outros. Não acredito que fulano de tal fez isso. Olha só, versículo tal das Escrituras diz, como é que pode? Quando as Escrituras são um espelho para nós. Esse talvez seja o grande segredo da nossa vida, de uma vida de enxergar, porque Deus quer ajustar os teus olhos, amém? É o que nós queremos enxergar a solução, nós queremos ver o reino de Deus avançando, nós queremos ver transformação nas nossas vidas, nas cidades, nas famílias, o que for. Então o que Deus quer? Deus quer ajudar você a enxergar. E tem duas coisas que você precisa fazer para enxergar. É contemplando a glória do Senhor, você se rende a Ele, e meditando nas Escrituras e praticando. Você mantém os teus olhos e Deus começa a ajustar o teu coração, você começa a ajustar a tua vida, paz entra no teu coração e Deus começa a revelar quem você é e os planos dele para a tua vida. Então, esse assunto do perdão é extremamente importante perdoar, mas eu queria lembrar aos irmãos, a ênfase do Evangelho é que nós nos arrependamos e peçamos perdão para Deus. Nós. E nós precisamos restaurar um pouco essa realidade, que é um dos fundamentos da nossa fé. A base da nossa vida cristã é arrependimento. Arrependimento é uma coisa boa
é olhar no espelho, amém? Estou usando esse termo, é olhar no espelho e dizer, ups, amém? É isso, você se arrependeu, você viu que a tua estava errado e você consertou. É isso que Deus quer. Deus quer transformar você, Deus quer transformar a minha vida. A ênfase somos nós, amém? Nós estamos sendo transformados. Com a consolação que você está sendo consolado, então você pode estender consolação. Então, perdão, para a gente ir concluindo, perdão é algo que a Bíblia diz assim, é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. É uma bênção, é um presente de Deus. Você se arrepender é fruto da bondade do Senhor. É que Deus revelou algo que estava fora do lugar na tua vida. Te alegra, conserta, graças a Deus. Amém. Esse é o processo. Ah, mas e o fulano de tal? Fulano de tal é fulano de tal. Amém. E aí Deus diz assim, quantas vezes se deve perdoar? Aquela história. 7 vezes? Não, vos digo 70 vezes 7. Se o meu irmão vier contra ti e se arrepender, e é interessante, né? Que Jesus disse, e se arrepender e pedir perdão, perdoa. Se ele vier várias vezes, 70 vezes 7, quando for necessário. Amém. Então eu queria ajustar um pouquinho o nosso coração. Tem que perdoar, tem que perdoar. A gente tem que se arrepender mais. Com essa graça de receber perdão vai ser mais fácil. Perdoar. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. Perdoar uma pessoa é fruto de amor. É fruto de... Amém. Só Deus é capaz de dizer o que disse. Na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa eles não sabem a mínima do que estão fazendo. Só quem está cheio de Deus pode fazer uma coisa dessa. Porque nós estamos olhando pouco no espelho e pouco na imagem de Deus, nós estamos perdendo a prática do arrependimento na nossa vida. E nós estamos focando a nossa vida cristã para consertar os problemas dos outros. E Deus diz, não, primeiro conserta os teus. É isso que Deus quer fazer. Espelho é para nós. Amém? Espelho é para ti. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? É uma tendência que a gente olha. Se fala mais sobre isso hoje nos meios, você tem que perdoar. E está certo, só que tem algumas coisas antes. Você só pode dar perdão se você experimenta perdão. Como você vai perdoar alguém se você não experimentou? Perdão é uma dádiva, é um presente de Deus. Amém? Ser perdoado por Deus é um presente, meus irmãos. Então, para a gente ir concluindo, naquela parábola, em Mateus 18, se você quiser abrir, parábola do credor incompassivo. Foi ajustar contas, né? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía. Ele disse, paciência comigo e tudo te pagarei. E ele saiu dali e tinha um amiguinho dele que devia bem menos do que. E ele... Amém. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao Senhor. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Então, onde o perdão para os outros se torna algo essencial e fundamental, é quando você entende que você foi perdoado por Deus.
É isso que nós vamos fazer. Nós vamos tomar a ceia porque nós éramos pecadores e se nós andarmos fora da linha, nós vamos precisar do perdão de pecados. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Perdão é uma bênção de Deus, amém, para nós. E essa parábola está dizendo, você foi perdoado, agora você tem todas as condições de estender perdão. Então, muitas vezes o que acontece? Nós estamos esquecendo de lidar com esse processo de arrependimento e receber perdão. E nós precisamos voltar a essa realidade, a nos humilharmos diante de Deus e dizer assim, Deus, eu sei que tem muita coisa ao meu redor que precisa ser consertada. Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Essa é a postura do maduro, daquele que está desenvolvido, que ele quer, pela prática, ajustar as suas faculdades. Então, como você cresce em Deus, você olha nas Escrituras, você ajusta, mas você olha de novo. Amém? E aí você vai amadurecendo, vai refinando a tua caminhada cristã. E são essas pessoas que se dispõem a ser transformado e ser renovado, que vão enxergar, e nós precisamos enxergar qual é o coração de Deus para essa hora. Amém? Amém? Então eu queria desafiar os irmãos, com essa palavra simples, nós precisamos olhar mais no espelho. Amém? Nós criamos um hábito é tão fácil criticar e achar defeito nos outros. É um hábito que a gente tem. E nós precisamos... Esse é o momento de nós nos arrependermos e dizer, Senhor, me ajuda, me ajuda a ajustar essa parte na minha caminhada. Essa é uma mensagem simples, mas uma mensagem estrutural na nossa vida. Amém? Onde precisa ser ajustada essa realidade. Antes de você ser capaz de estender perdão bíblico para alguém, você precisa receber perdão bíblico. E para receber perdão bíblico, você tem que ter uma vida de arrependimento. E ninguém que não é humilde se arrepende. Amém? De novo, leva você para aquele lado, Senhor. Sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau. E me ajuda, Deus, a enxergar como Tu enxergas nessa hora. Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias Tu igualmente compadecer-te do teu servo? Olha só. Agora você tem um referencial. Eu perdoei uma dívida enorme na tua vida, agora em cima disso, você tem que repartir. De graça tu recebeu, reparte. Amém. Indignante o Senhor entregou os verdugos. Assim também meu Pai Celeste fará, se no íntimo não perdoardes a cada um. Uma das razões que nós temos dificuldade de lidar com as ofensas das pessoas é porque nós estamos não lidando com as nossas ofensas diante de Deus. Quem muito se perdoa. E meus irmãos, isso é uma mensagem para todos nós. Esses homens de Deus do passado, Davi estava dizendo, as pessoas fizeram tudo o que tinham que fazer de errado com a vida dele. E você via a reação que ele tinha. Quando ele estava fugido, e o filho dele tinha assumido o governo de Israel e ele fugindo. Aí teve algumas pessoas no meio do caminho dizendo, amaldiçoando ele. E os amigos dele, quer que a gente liquide com essa turma? Davi falou assim, não. Tipo assim, eu tenho
coisas para lidar com o meu coração. Isso aí. Amém. O foco de quem quer enxergar e ver o reino de Deus nessa hora, enxergar a solução, é nosso coração. E eu vou sempre instruir os irmãos a isso. Se numa situação que você está lidando, 1%, você sabe que você errou, e 99% o outro errou, lida com o teu 1%. Esquece 99%. Em situações que nós lidamos, às vezes, as pessoas estão errando conosco numa situação, e você está reagindo errado. Amém? Então, o que normalmente acontece? Alguém age errado com você, e aí você se perde. Amém? Você tem que lidar com esse fato de que você se perdeu. Amém? Então, o meu ponto nessa manhã, para a gente concluir, nós precisamos reordenar a nossa vida. Reordenar a nossa vida. A ênfase do reino de Deus se acercando de nós, e nós temos que nos arrepender. Uma vez um dos pastores que eu convivi um tempo, ele comentou e fez essa afirmação simples. Ele disse: se você não está se arrependendo uma vez por dia, alguma coisa está errada. E esses pastores mais velhos, que vão na nossa frente, que têm experiência, eles não estão criando uma teoria de que tem que se arrepender. É a prática para nós ajudarmos a enxergar e dizer assim, é bem provável que na nossa convivência na Terra, nós reagimos errados, pensamos errados, falamos alguma coisa errada. Então, a ênfase na nossa vida sempre vai ser. Essa é a razão porque nós vamos tomar ceia juntos, nós nos arrependemos da obra da cruz. Amém. Porque nós estamos constantemente, de alguma maneira ou outra, e meu irmão, ninguém está falando assim, mas não foi minha intenção, não foi meu coração, não importa. Todas as reações que você tiver que não forem em Deus, vão liberar algo que não vai ser bom para você. Nós queremos praticar e chegar naquele ponto onde lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós queremos poder olhar uma situação e dizer, Deus, eu preciso enxergar onde está o caminho nessa situação. E o caminho, a maneira que você vai enxergar, é se você passar por esse processo onde o teu coração está rendido. Fé não funciona num coração que não tem perdão. Fé não funciona num coração que não perdoa e não lida com esse assunto. É um dos assuntos centrais da nossa vida. Então, nessa manhã, nós vamos tomar a ceia juntos. E é uma das oportunidades que nós temos de desfrutar e de processar. A Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém. Mas tem uma razão por que nós fazemos. A mesa do Senhor é um espelho. Amém. É um lugar onde você está contemplando a glória do Senhor e está vendo Jesus dizendo assim, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, vertido por vós, para que vocês sejam transformados para a vida eterna, para perdão de pecados. Então, o que você está vendo? Você está contemplando a mesa do Senhor e você está dizendo, Senhor, muito obrigado pela salvação, obrigado pelo perdão de pecados. E ele falou assim, e é como se você dissesse, aproveitando Deus, perdoa o meu pecado, que eu tratei mal a minha esposa essa semana. Perdoa, Senhor, o que eu pensei aqui, perdoa a minha reação nessa hora, a minha atitude aqui. Amém. Então, é um espelho que nós temos semanal. Graças a Deus por esses montes de espelhos que nós temos. De poder olhar, aí dizer assim, graças a Deus. E aí o que acontece? Se nos julgássemos a nós mesmos, nós não precisamos ser julgados.